Salve Deus! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Filhos queridos do meu coração, é uma alegria imensa que me invade neste instante ao vê-los aqui, renunciando ao conforto de seus lares e ao aconchego de seus entes queridos para me prestar esta rica e derradeira homenagem deste ano. Que Jesus vos abençoe, meus filhos, por mais esta prova de amor e dignidade. Salve Deus! O ano dissertado, filhos, foi um ano em que nosso Pai concedeu a cada ser humano as suas últimas vontades. Foi um ano em que Jesus concedeu aos governantes tudo o que fosse necessário para governar. Há muito tempo, meus filhos, não se concedia tanto injusto benefício do livre-arbítrio de cada um. O que desejo dizer é que cada ser humano teve neste ano a sua última oportunidade de ficar, de voltar ou de seguir. E a partir do primeiro minuto desta madrugada, lhes trará os benefícios de um terceiro milênio bem vivido. A partir desta madrugada, o homem terá perdido definitivamente o seu livre-arbítrio no que concerne ao governo deste planeta. A partir de agora, Jesus, o Cristo, nosso Pai e Mentor, tomará as rédeas em suas mãos. Não haverá tempo, filhos, para o choro nem para as lamentações. Quem construiu o seu lar sobre bases sólidas jamais o verá curvar-se diante dos ventos e das tempestades. Particularmente entre vocês, filhos, conforme lhes disse na última vez em que aqui estive, a discórdia, a inveja e até mesmo a maldade poderão trazer desarmonia, apesar de toda a ciência que carregam em suas mentes e em seus corações. Mas nas horas tristes, meus filhos, não se lembrem apenas de mim. Lembrem-se de sua mãe e de pai Seta Branca. Lembrem-se do que lhes foi ensinado por eles, a magia branca de nosso Senhor Jesus Cristo, o espírito acima da matéria, a cura acima da desarmonia. A palavra curadora é que deve dominar suas mentes. Não se esqueçam de vosso pai Seta Branca, meus filhos. Ele lhes garantiu que um homem desequilibrado e perdido neste mundo encontrará em seus olhos, em suas mãos e em seus pés chagados de tanto caminhar aquilo que buscou durante uma vida inteira, a certeza de um mundo melhor. Mais uma vez, chamo a atenção para que cuidem do turigano com amor e retidão. O turigano, meus filhos, é uma das cabalas deste amanhecer. Se não estiver completo, por que começar o ritual? Por que fazer substituições? Se dali vocês partem, então partimos para uma guerra contra forças que, graças a Deus, seus olhos ainda não podem ver. Entendem, filhos? Como pode, numa guerra, um soldado substituir a estratégia de um general? É possível, meus filhos? A estratégia não vem da força, ela vem da mente e do aprendizado. Da mesma forma, vejo tristes acontecimentos na estrela candente, causados pela desarmonia de muitos de vocês e pela guerra que outros poderão trazer de fora para dentro destes muros. Fui bem clara, meus filhos. Desejo com isso alertar a todos vocês. Não caiam no mesmo padrão vibratório daqueles que se dizem seus inimigos. E, se entrarem em nosso templo em desrespeito àquilo que nós criamos, lembrem-se de que a lei dos homens existe para corrigir o errado e instruir o culpado. Acima de tudo, porém,
existe a majestade suprema de Deus Pai Todo-Poderoso, na figura de Coatai 108, o braço executivo do Cimiromba de Deus, que um dia vos prometeu. Ai daquele que tocar num fio de cabelo de um filho meu, sem que seja por motivos kármicos. E eu, filhos, na minha pequenez, na minha infinita pequenez, como mãe Yara de todos vocês, reafirmo com todo o amor do meu coração. Ai daquele que tocar num fio de cabelo de um filho meu, sem que eu esteja de acordo. Não aceitem provocações, não caiam no padrão da velha estrada que diz: olho por olho, dente por dente. A Deus cabe o julgamento. Somente Ele pode apontar o dedo, filhos, e separar o joio do trigo, o certo do errado. Meus filhos queridos, a respeito disso, um dos vossos irmãos escreveu tristes páginas sobre o pai Seta Branca, seus filhos e seguidores. Não levem em consideração aquilo que parte de baixo. O homem que entrou neste amanhecer e nada aprendeu não é digno sequer de sua piedade. Como disse meu aparelho por diversas vezes, bendito instrumento de nossa evolução. Deixem que escrevam, deixem que falem, não há problema algum. Nos momentos difíceis pelos quais este planeta passará, somente o trabalho luminoso de vossas mãos curadoras, será capaz de apagar a calúnia, a injúria e a inveja de corações mal vividos, que não encontraram em Deus uma vontade para bem viver. Não aceitem provocações, não se humilhem, mas sejam humildes. Não deem a outra face, filhos, pois Jesus nunca disse isso. Mas também não levantem a mão contra a face alheia. Saibam que esta doutrina lhes deu tudo: a compreensão das coisas, da vida fora da matéria e do amor incondicional de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixem que riam de vocês. O riso é a arma dos ignorantes e o livro dos incautos. De que vale um livro, meus filhos? Qualquer um de vocês pode escrever um livro e dizer que aquilo é a palavra de Deus. Mas eu lhes pergunto: que Deus? O Deus Pai Todo-Poderoso, Pai dos anjos e dos demônios? Que Ele me permita tocar neste nome sem ofender ninguém. Ou seria a palavra de um Deus qualquer, criado pela mente atrofiada de seres que insistem em enriquecer na terra sem saber sequer o que significa um tesouro no céu? Cuidado, filhos do meu coração, muito cuidado. A partir deste 1º de janeiro, tenham cuidado com o que dizem. Tenham cuidado nos tronos, pois, aqui dentro deste vale do amanhecer, nesta raiz de Cimiromba, o vale das sombras já plantou sementes férteis que muitos dos meus filhos estão cultivando como se fossem árvores. Estou aqui, meus filhos, para ser testemunha da verdade. Que me firam todos os raios do céu e que a mão do justo caia pesada sobre mim e meus filhos. Se algum dia, quando vossa mãe partiu, ela disse com clareza:
e isso está gravado em fitas e pela própria mão dela, que, se tivesse de partir a qualquer instante, o faria na certeza de que deixara tudo pronto. Por mais que eu procure, não vejo em lugar algum algo novo que vossa mãe, Coatai 108, tenha deixado para ser acrescentado. Tudo o que ela fez, falou ou escreveu na criação desta doutrina, desde os idos de 1959, na Serra do Ouro, estabeleceu que, com o advento do jaguar e a vinda do mestrado, tudo seria feito e irradiado a partir do Templo-Mãe. Desde que a USB mudou-se para este terreno, todos os rituais emanariam daqui, pois aqui foi plantada a raiz chamada. Como pode, meus filhos, a árvore dar frutos na raiz? Os frutos virão somente depois das flores, e a semente produzida por esse fruto, por mais que se pareça com sua mãe, jamais será a árvore-mãe. Serei bem clara para que ninguém interprete mal minhas palavras. Do Templo-Mãe emana toda a energia que sustenta os templos externos. É como se fosse um circuito, filhos, uma ida e volta de energias. Mas a ligação com o reino central parte somente do Templo-Mãe e retorna a ele. Dos frutos para a árvore. Isso não significa que vocês sejam maiores ou melhores do que os irmãos que não tiveram a oportunidade de nascer como jaguares aqui dentro. Mas o que está escrito, está escrito. A lei é a lei, filhos. Fora do mundo físico, não há como mudar as coisas ou dar o seu famoso jeitinho. A lei é dura, mas é a lei. Como já lhes disse em outras ocasiões, aproxima-se o dia em que a voz direta se fará presente, porque muitos de vocês, filhos meus, já não acreditam no que foi falado e escrito por vossa mãe. Muitos de vocês que partilharam o pão físico e o pão espiritual com Coatai 108 recusam-se a reconhecer a verdade. Alimentam um caldeirão de vaidades que jamais lhes foi ensinado e que perturba um povo escolhido por Deus, não para receber títulos, mas para garantir a passagem espiritual deste planeta ao seu quarto ciclo, o terceiro milênio. De que adianta o peito e o colete estarem cobertos de medalhas se vocês não têm nada para oferecer? Como pode, filhos, um homem que nunca cursou uma faculdade falsificar um diploma de médico e realizar uma cirurgia? Ele pode até dar aulas de medicina, pode até receitar remédios e pode, inclusive, curar. Mas coloque-o numa mesa de cirurgia e veremos do que ele é capaz. É tudo o que tenho a lhes dizer, filhos. Tenham cuidado e firmeza. Não permitam que pisem naquilo que lhes foi dado com tanto sacrifício por uma sacerdotisa que desgastou suas células físicas para lhes oferecer um mundo melhor. Por meio de suas mãos calejadas de tanto trabalhar, ela lhes entregou a magia de nosso Senhor Jesus Cristo, que emana do reino central na figura absoluta de Pai Seta Branca, a quem pertence o sim e o não nesta doutrina. A mais ninguém cabe fazer ou desfazer as coisas aqui dentro. Sou a porta-voz de Pai Seta Branca, meu irmão de origem em Cristo Jesus. Por ele serei tudo, desde uma humilde asna até uma estrela fulgurante na cura de seus males físicos ou na reconstrução de mundos. Assim sou eu, a escrava da verdade. Por isso, jamais lhes diria algo que não fosse. Meus filhos, o desequilíbrio de um mestre, seja ele desta doutrina ou de qualquer outra,
reside somente em sua própria vaidade. O homem ou mestre que deseja mostrar mais do que sabe ou fazer mais do que aprendeu, abre o próprio campo vibratório para espíritos que procuram pessoas instruídas nas artes da magia, para delas se aproveitarem. Assim, meus filhos, o desequilíbrio de um grupo pode abrir, naquela conjunção de forças e pensamentos, a delicada cortina da magia branca de Nosso Senhor, ou simplesmente da luz que deu origem àquele grupo. E ali essas forças se instalam com grande poder. São cientistas extremamente inteligentes, capazes de manipular as mentes, inclusive a de um jaguar correto e equilibrado. Hoje se instalam em sua mente, amanhã na mente de seu irmão, depois na de sua irmã. E juntos vocês poderão formar uma corrente negativa dentro deste oráculo. Por meio de vocês, o poder dos vales negros da incompreensão poderá penetrar e contaminar outros irmãos, o que é ainda pior. É isso, filhos, que já está acontecendo. Quando esteve aqui, cumprindo uma de suas nobres funções, trazer o Evangelho vivo de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus não chamou ninguém para segui-lo. Ele disse simplesmente: eu estou aqui. Quem quiser, siga-me, pois eu sou o caminho da verdade e da vida. Muitos seguiram Jesus. No entanto, no Monte das Oliveiras, Pedro, que se dizia filho dileto, negou o Pai uma vez e o fez outras 2 vezes diante dos sacerdotes, por medo de que o poder da espada de Jerusalém lhe tirasse a vida. Meus filhos queridos, esta é uma casa cujos muros não possuem portões. Aqui entra quem quiser, caminha quem quiser e fica para trás quem desejar ou quem não aprendeu. Está certo, filhos? Não chorem, meus filhos, por seus irmãos que ficaram para trás. Se um irmão pedir socorro, dê-lhe a mão, mas não viva a cruz que ele carrega. Ajude-o a carregá-la, mas nunca se atrase, porque você tem a sua própria. Chegará um momento em que vocês precisarão contar centil por centil para reconhecer se a missão foi verdadeiramente cumprida. Esta tribo do jaguar, meus filhos, hoje vestida com a roupagem humilde de brasileiros anônimos e trabalhadores, atravessou grandes momentos e fenômenos deste mundo. A passagem do Mar Vermelho, o Egito, a Grécia, Roma e os acontecimentos que deram origem às 2 grandes guerras. Vocês, jaguares, sempre estiveram juntos. Até a voz que vocês emitem é uma energia que jamais se perde. Ela se une a toda a energia deste planeta físico e um dia poderá ser chamada de volta para a reconstrução de tudo o que foi destruído. Essas forças estão sendo canalizadas para vocês sob a forma de cura. A cura do plexo físico, dos cegos, dos enfermos e dos mudos. De vocês, tudo será exigido no cumprimento desta jornada. Salve Deus! Não, meu filho, você fez o que seu coração pediu. No entanto, hoje você pertence a outro adjunto, a outro povo. Quando precisar fazer qualquer incorporação em um adjunto que não seja o seu, você necessitará de 2 permissões, a do seu próprio adjunto e a daquele a quem irá servir. Todo o restante se fará em Cristo Jesus. Salve Deus, meu filho, eu vou responder. Lacerda gostaria que viesse aqui à frente com o mais jovem doutrinador deste meu povo.
Salve Deus, meu filho. Qual é o seu nome? MM, respondeu o jovem. Fique ao lado do seu irmão. Você tem 22 anos de doutrina, não é, meu filho? Gostaria que vocês dois fizessem agora a entrega de um sofredor, ao mesmo tempo e com uma elevação. Ao mesmo tempo, filhos. Salve Deus, meu filho MM. Quantos anos você tem de doutrina? Tenho 2, respondeu ele. Então, qual das duas elevações possui mais valor? Quantos títulos você tem, C? De quantas consagrações você participou, meu filho? De todas, durante todos esses anos. De todas as consagrações de 1º de maio, não é, meu filho? E este jovem ainda não caminhou 1/10 do que você já caminhou. Aos que disseram não ser videntes para saber qual das duas elevações foi melhor, eu digo: filhos, eu também não sou vidente, mas lhes garanto que ambos fizeram a mesma elevação. Ambos chegaram às alturas e ambos romperam o nêutron. Está certo, meus filhos? O que desejo mostrar é que um título vale muito pouco diante de um jaguar que sabe aplicar aquilo que lhe foi ensinado. No entanto, prometo interceder junto à Pai Seta Branca para que seja revisto tudo o que está sendo feito. Assim, todos vocês que ainda não conhecem o nome de seu cavaleiro poderão recebê-lo dentro do que foi ensinado e do ritual que foi escrito. Ouviram, meus filhos? Espero com isso serenar os ânimos e as ansiedades. Eu vos alerto mais uma vez. Não é um título que os fará melhores perante Pai Seta Branca, mas o trabalho. Salve Deus, meus filhos, e, antes de encerrar estas palavras, desejo ainda colocar em vossos corações uma compreensão que não pode ser esquecida. Tudo aquilo que lhes foi entregue nesta doutrina não lhes foi dado para alimentar diferenças, para erguer barreiras entre irmãos ou para transformar conhecimento em instrumento de vaidade. O que receberam foi confiança, o que carregam é responsabilidade. E quanto maior for a luz que um espírito recebe, maior será o cuidado que deverá ter com aquilo que pensa, com aquilo que fala e com aquilo que faz. Não pensem, filhos, que a desarmonia começa apenas quando duas pessoas levantam a voz. Muitas vezes ela nasce muito antes, no pensamento silencioso que julga, na palavra que poderia ter sido evitada, no desejo de mostrar que se sabe mais, na necessidade de ser reconhecido, na pequena satisfação que alguém sente quando o irmão tropeça. É assim que uma semente escura encontra terreno. Primeiro, ela parece pequena e sem força. Depois cria raízes, envolve os sentimentos e começa a separar aqueles que deveriam trabalhar juntos. Por isso, vigiem o próprio coração, não para viverem com medo, mas para viverem conscientes. A vigilância espiritual não é desconfiança do irmão, é responsabilidade sobre si mesmo. Antes de apontarem a falha de alguém, perguntem ao próprio espírito: estou querendo ajudar ou apenas provar que estou certo? Estou servindo a doutrina ou servindo a minha vaidade? Estou construindo a paz ou lançando mais uma palavra no fogo da discórdia? Meus filhos, aquele que verdadeiramente conhece a força da magia branca não precisa ameaçar, não precisa humilhar e não precisa levantar-se acima dos demais. A verdadeira força se revela na serenidade,
O mestre equilibrado não é aquele que nunca enfrenta dificuldades. É aquele que, mesmo ferido, não entrega sua mente à revolta. É aquele que sabe que uma palavra dita no desequilíbrio pode atingir muitos corações e abrir caminhos que depois exigirão grande trabalho para serem fechados. Lembrem-se, toda palavra possui direção, toda intenção produz uma vibração. Tudo aquilo que parte de vocês encontra algum lugar neste universo. A voz que consola se une às forças de cura. A palavra que orienta com amor fortalece o espírito cansado. Mas a palavra que fere, que divide e que espalha suspeitas também encontra ressonância. Por isso lhes peço, não falem apenas porque podem falar. Falem quando a palavra for necessária, quando puder esclarecer, proteger, corrigir com dignidade ou devolver esperança. Salve Deus! Não confundam silêncio com fraqueza. Há momentos em que calar é permitir que a justiça de Deus trabalhe sem a interferência do orgulho humano. Há momentos em que responder é necessário, mas a resposta deverá nascer da verdade, não da vingança. A humildade não exige que aceitem a mentira como verdade, nem que permitam que a obra seja desrespeitada. A humildade apenas lhes pede que defendam o que é justo, sem se tornarem semelhantes àqueles que agem pela agressão. Meus filhos, cuidado também com a pressa de julgar quem está começando. O jaguar, que hoje ainda não conhece todos os caminhos, poderá amanhã tornar-se um grande instrumento de trabalho, se encontrar acolhimento, disciplina e bons exemplos. E aquele que possui muitos anos de doutrina poderá perder-se, se imaginar que o tempo lhe concedeu o direito de deixar de aprender. Ninguém está pronto apenas porque recebeu uma consagração. Ninguém se torna maior porque conhece palavras que o outro ainda não aprendeu. O conhecimento só se transforma em sabedoria quando começa a produzir caridade. O título que não produz trabalho é apenas peso sobre o peito. A consagração que não desperta humildade torna-se uma cobrança para o espírito. A posição que não serve ao próximo perde o sentido diante de Jesus. Portanto, quando olharem para aquilo que carregam em suas indumentárias, não contem apenas as medalhas. Contem quantas vezes conseguiram impedir uma discórdia. Contem quantos irmãos foram acolhidos por suas mãos. Contem quantas palavras duras foram transformadas em orientação. Contem quantas vezes venceram a própria vaidade para que a missão pudesse continuar. É isso que será levado, meus filhos. Não será a aparência, não será o aplauso, não será o lugar ocupado diante dos homens. Será a energia do trabalho realizado, a verdade da intenção e o amor colocado em cada gesto. Um trabalho simples, feito com pureza, poderá. Não desprezem os pequenos deveres. O reino central não mede a missão pelo tamanho que ela possui aos olhos da terra. Muitas vezes, uma mão estendida no momento certo evita que um espírito se perca. Uma palavra serena pode impedir uma decisão tomada no desespero. Um gesto de disciplina pode preservar a harmonia de todo um grupo. E uma atitude silenciosa de respeito pode ensinar mais do que longos discursos. Meus filhos, cuidem uns dos outros, mas não transformem o cuidado em domínio. Ajudem o irmão sem retirar dele a responsabilidade de caminhar. Orientem sem aprisionar. Amem sem exigir que o outro pense exatamente como vocês.
Cada espírito possui o seu tempo, o seu reajuste e a sua forma de compreender. Vocês podem oferecer a luz do caminho, mas não podem caminhar no lugar de ninguém. Quando um irmão cair, não usem a queda dele para se sentirem de pé. Aproximem-se com prudência, estendam a mão e recordem que todos ainda estão aprendendo. Mas se ele recusar a ajuda, não abandonem a própria missão para viverem a escolha que pertence a ele. Façam o que a caridade lhes permite e sigam. Jesus não lhes pediu que carregassem todas as cruzes do mundo. Pediu que aprendessem a carregar a própria cruz com amor e que ajudassem o próximo sem perder o rumo. Salve Deus, meus filhos! A missão exige coração, mas também exige disciplina. Não basta sentir vontade de servir. É preciso respeitar o ritual, compreender o momento, ouvir aqueles que receberam a responsabilidade de conduzir e reconhecer que nenhuma força se sustenta onde cada um decide agir conforme o próprio desejo. A harmonia não nasce quando todos fazem a mesma coisa por medo. Ela nasce quando cada um cumpre a sua parte com consciência. Assim como numa corrente, cada elo precisa permanecer firme, dentro desta doutrina, cada jaguar precisa compreender o valor de sua presença. Um pensamento desequilibrado pode enfraquecer o conjunto. Uma atitude de amor pode fortalecê-lo. Não imaginem que são pequenos demais para influenciar o ambiente. Vocês influenciam pelo olhar, pelo modo de chegar, pela forma de falar, pela disposição com que servem e até pelo silêncio que guardam. Por isso, ao entrarem neste templo, deixem do lado de fora a necessidade de vencer discussões. Entrem com o desejo de vencer a si mesmos. Deixem do lado de fora a vontade de serem vistos. Entrem com a disposição de enxergar quem precisa de auxílio. Deixem do lado de fora as comparações. Entrem lembrando que cada um foi chamado para trabalhar de uma maneira e que diante do Pai a grandeza não está em aparecer, mas em servir. Não permitam que as dificuldades entre irmãos façam vocês esquecerem o motivo pelo qual chegaram até aqui. Muitos chegaram feridos, buscando compreensão. Muitos encontraram nesta doutrina uma resposta que o mundo não soube lhes dar. Muitos foram sustentados por mãos que talvez nem conhecessem suas dores. Não deixem que a vaidade destrua aquilo que a caridade construiu com tanto sacrifício. Quando surgir uma divergência, procurem primeiro a verdade dos fatos. Não alimentem rumores. Não levem adiante palavras que não puderam confirmar. Não aumentem histórias. Não façam do erro de alguém um espetáculo. A mentira costuma caminhar depressa porque encontra portas abertas na curiosidade. A verdade, porém, permanece de pé, mesmo quando chega devagar. Sejam guardiões da verdade, não mensageiros da confusão. Meus filhos, há uma diferença entre corrigir e condenar. A correção mostra um caminho, a condenação fecha todas as portas. A correção nasce do compromisso com a obra. A condenação nasce muitas vezes do orgulho ferido. Quando precisarem orientar, façam isso com firmeza, mas sem retirar do irmão a dignidade. Aquele que é corrigido com respeito ainda pode ouvir. Aquele que é humilhado poderá fechar o coração até mesmo para a verdade. E não se esqueçam de pedir perdão quando forem vocês os responsáveis pela ferida.
Não pensem que um mestre perde autoridade quando reconhece um erro. Ao contrário, ele demonstra que a verdade vale mais do que sua imagem. O pedido sincero de perdão não diminui ninguém, ele liberta. Ele interrompe correntes de ressentimento e impede que pequenas dores se transformem em grandes separações. Meus filhos do meu coração, trabalhem com alegria quando puderem, trabalhem com firmeza quando a alegria lhes faltar, trabalhem em silêncio quando ninguém compreender, trabalhem unidos quando a prova tentar separá-los e, acima de tudo, trabalhem sem perder a ternura, porque a força sem amor endurece. E o amor sem responsabilidade não sustenta a missão. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Recebam o abraço sereno e amoroso de Mãe Yara. Que Pai Seta Branca fortaleça vossos passos. Que a verdade os proteja das ilusões. Que a humildade os preserve da vaidade. E que a caridade permaneça viva em vossas mãos. Guardem esta orientação. Não é o título que ilumina o jaguar, é o trabalho verdadeiro que faz a luz atravessar suas mãos. Salve Deus, meus filhos queridos, salve Deus.